Apagão na educação. Isso é o que o grupo da transição lá está prevendo, caso o bloqueio orçamentário do Ministério da Educação não seja revertido. Vamos entender. A gente já falou aqui sobre como os bolsistas estão até agora, né, sem pagamento, e a gente viu também que algum dinheiro aí para a CAPES foi devolvido. Mas os cortes no MEC, né, no Ministério da Educação, foram maiores do que isso. Isso significa que as bolsas dos pós-graduandos, dos residentes, etc., não são o único problema, né, que esse corte de verbas gerou. Muito pelo contrário. Vamos só recapitular um pouquinho. Então, teve o bloqueio orçamentário no fim de novembro, aí o MEC perdeu 1,4 bilhões nesse bloqueio, e além do bloqueio lá da CAPES, que a gente estava vendo agora, teve bloqueio de 350 milhões das universidades federais. E isso acabou levando a situações como essa que a gente vai ver agora no Metrópolis. Universidade Federal do Rio de Janeiro está dizendo que não tem verba para bolsa, combustível, nem salário. A Universidade Federal do Rio, que é o UFRJ, alega que os últimos cortes do governo federal estão deixando as contas da instituição no negativo. Isso aí foi reportagem do dia 3 de dezembro, né, no sábado. A questão das bolsas a gente já viu que foi revertido, mas a gente pode olhar aqui a notinha que a UFRJ divulgou e daí dar uma olhada no que mais aconteceu. E só para deixar bem claro, eu estou trazendo aqui a UFJ como exemplo, o UFRJ, mas não é a única, tá? Esse mesmo tipo de situação que a gente vai ver está se repetindo em várias federais. Então vamos para a notinha do UFRJ primeiro. Então tá, a universidade lá vai escrever. A reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro identifica o momento como dramático, em um quadro jamais visto em sua centenária história, simbolizando desconsideração do governo federal com o funcionamento da universidade e do conjunto das demais universidades, que são casas da ciência para o progresso do próprio país, como ocorre em todo o país que é verdadeiramente independente. O governo, há um mês do fim do mandato, apagou as luzes da sua gestão sem dar qualquer indício de comprometimento com o país. Diz a nota divulgada pela reitoria da universidade, que eu resumiria aqui como: a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro percebe o momento como uma fodelança nunca antes vista e percebe que o governo largou todo mundo para morrer. É basicamente isso. E eu vou te dizer uma coisa, né? Nesse esporte nacional, que é a nota de repúdio, a UFRJ mandou muito bem. É uma excelente nota de repúdio. Mas quão mal é o problema que estão enfrentando aí? Vamos continuar na reportagem. Já no mês de dezembro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro informa que não poderá arcar com bolsas de assistência estudantil, como auxílio permanência, material didático, alimentação e todo o conjunto de assistências a alunos de baixa renda. Não há recursos também para os salários de cerca de 900 profissionais extraquadros do Complexo Hospitalar de Saúde da Universidade do Rio de Janeiro, que conta com 9 unidades, entre eles Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é o maior do estado do Rio em volume de consultas ambulatoriais. Também não há verbas para os contratos de combustível para ambulâncias e outros veículos da instituição, como os da segurança patrimonial. Tá, para resumir, cortou dinheiro da universidade, ferrou o hospital universitário, ferrou o paciente da ponta da linha que precisava de atendimento ali. Tá, Exatamente. Deu para entender? Você aí que acha que a educação superior é perfumaria, você entendeu para onde está indo? Exato. A gente sempre tem que lembrar que as universidades, muitas vezes, elas oferecem muitos outros serviços além da educação. Ensino é só uma coisa, né? Ensino é só uma coisa. Tem o famoso tripé, que para além do ensino incluem a pesquisa, né? E as atividades de extensão, que é a interação entre universidade e comunidade.
Tipo esse serviço do hospital. Aí no direito aqui da UFPR, aqui eles fazem um serviço tipo Defensoria Pública. Na odontologia da minha querida Federal do Paraná também tem um consultório lá para atender quem não consegue pagar um dentista, e assim vai. Eu, quando estava fazendo farmácia na Federal do Paraná, cheguei a fazer estágio na farmácia escola. Então, É por aí. Tem muitos serviços prestados aí à população. E a questão está tão calamitosa que podem afetar até o ingresso de novos estudantes. Vamos ver no Correio Brasiliense. Bom lá, falta de verbas na educação está afetando SISU e compra de livro didático para escolas. O que é o SISU? O SISU, vamos lá, o pessoal normalmente pensa no Enem como a porta de entrada para as universidades. O Enem ele é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ele serve para avaliar o ensino médio. A questão é que com a nota do Enem, você pode se inscrever no SISU, e daí sim, o SISU permite que com a nota do Enem você ingresse nas universidades. Entendi. Então o SISU é tipo a porta, o portão ali para você conseguir entrar no ensino superior. Para o SISU, danou-se. Grupo técnico da educação vê dificuldade para pagar despesas imediatas. Para saldar compromissos, seria preciso um aporte de uns 480 milhões ao orçamento do Ministério da Educação. Os integrantes também estão preocupados com os contratos de fornecimento de serviços digitais ao MEC, que podem ser paralisados por falta de pagamento. Caso isso aconteça, vários serviços voltados para o estudante ficarão prejudicados, entre eles o sistema de matrículas do Ministério e a abertura de vagas para o SISU, plataforma na qual os vestibulandos se cadastram para concorrer às vagas nas universidades federais depois de realizar o Enem, como explicou a Sofia. Então, é isso aí. E viram ali na manchete que falou também dos livros didáticos, né? Isso aí é uma demonstração de que não é só o ensino superior que está sendo afetado, é o ensino básico. Vamos voltar para a reportagem. A preocupação maior é com os prazos exíguos, prazos curtos, entre o pagamento, a confecção e a entrega desses livros didáticos aí para as editoras. Aí tem umas aspas aí que é do Aloysio Mercadante, é o coordenador do grupo de transição do governo Lula, e o Aloysio vai dizer que o Programa Nacional do Livro Didático é um programa premiado e reconhecido internacionalmente. Não só isso, é tipo o maior ou um dos maiores programas de compra de livro do mundo. Assim. É um volume de compras que o programa, o PNL faz, que é enorme. Né? Como é que você vai começar o ano letivo se os estudantes vão entrar na sala de aula sem nem material para poder aprender? Pergunta retórica aí de milhões, literalmente. Exatamente. Então, é uma situação realmente, assim, tipo, muito difícil, né, Álvaro? E tudo isso aí é causado por má gestão do dinheiro, que vai para o orçamento secreto, e pelo famigerado teto de gastos, que eu sempre que tiver a chance, eu vou dizer que é uma das coisas que a gente tem que dar um jeito de eliminar ainda esse novo governo. Pois não me resta muito aqui a comentar, muito a acrescentar, só quero relembrar acontecimentos nem tão longínquos. Né? O Ministério da Educação, no governo Bolsonaro, ao que tudo indica, foi assim um polo de corrupção. Muitos dos escândalos de corrupção dentro do governo Bolsonaro, dentro desse período de 4 anos, estão localizados no Ministério da Educação. Seja via orçamento secreto, com deputado pedindo verba para comprar kit de robótica para a escola que mal e mal tinha energia elétrica, quer dizer, achou uma empresa amiga lá vendendo qualquer coisa, pegou a emenda, sabe Deus o que aconteceu depois, tal. Tem escândalos nesse sentido, só pesquisar, né? Seja por influência de uma espécie de Ministério da Educação paralelo, que operou durante todo o mandato, ao que tudo indica. Esse Ministério da Educação paralelo, ele chega a ser denunciado até pelo Abraham Weintraub, tá? Que foi o primeiro ministro da Educação. Eu estou falando desses pastores que não necessariamente tinham cargo no ministério, mas que foram pegos em ligações, em gravações, dizendo ali, não, foi o Bolsonaro colocou esse pastor para intermediar verbas. Se a sua cidade, aí, se o seu prefeito precisa de grana da educação, fala com o pastor indicado pelo Bolsonaro para atuar no ministério. E aí a gente sabe que a propina, ela corria nesses casos de maneira assim personalizada. Cidade lá onde é forte o garimpo, não, quero a minha propina aqui em ouro.
e por aí afora, assim. Então tem denúncias muito sérias nesse sentido, tem prefeito que foi achacado e veio a público, são fartos os indícios de que houve uma farra no Ministério da Educação. E quando você para pensar que eles têm, ou sempre tiveram, as universidades como inimigas, tudo faz sentido, né? Lembra, lá no começo? Lá atrás, na campanha de 2018, não, a universidade é doutrinadora, só tem esquerdista lá. Ih, tudo fumando maconha. Ih, tem uma dança lá que eles fazem, que um enfia um dedo num buraco do outro. Ih, rapaz, não pode essas universidades. Então deu nisso, né? Eles tinham uma razão ideológica, maluca, delirante para perseguir as universidades. E aí juntou-se a perseguição das universidades a ganância de todo mundo que se aproxima do poder. E aí deu nisso, deu nisso. Então, um pouco é vontade de destruir, um pouco é vontade de roubar. Junta essas duas coisas e tá aí o resultado.